Você já se perguntou se está tentando conquistar a salvação pelos seus próprios méritos? Enquanto tantos vivem na angústia de nunca serem bons o suficiente, Deus já preparou o caminho. Mas será que estamos dispostos a abandonar nossa justiça própria e aceitar a justiça que vem dele? Há mais de 500 anos, um monge atormentado descobriu uma verdade que mudou o mundo. E essa mesma verdade pode transformar seu dia hoje. Agradeço a Deus por cada pessoa que está aqui nesta manhã, pela noite de descanso, pelo novo dia que Ele nos concede e pela oportunidade de mergulharmos juntos na palavra que liberta e transforma. Hoje meditaremos em Jeremias 2:29 e Romanos 3:22-24. Vamos abrir nossos corações para ouvir o que o Senhor preparou para nós. O profeta Jeremias questiona o povo: Por que contendeis comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. E o apóstolo Paulo declara em Romanos: A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O profeta nos confronta com nossa rebeldia e nossa tendência de contender com Deus, tentando justificar nossos pecados. E Paulo nos revela a solução divina, a justificação gratuita pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outra esperança. Há mais de 500 anos, um monge chamado Martinho Lutero vivia atormentado por essa mesma questão. Ele jejuava, orava por horas, confessava até os menores pecados, se punia fisicamente, fazia penitências severas, mas nada parecia suficiente. O medo de não ser santo o bastante para Deus o consumia. Lutero tentava alcançar a justiça de Deus pelos seus próprios esforços. E quanto mais tentava, mais percebia que era impossível. Até que um dia, meditando na carta aos Romanos, seus olhos foram abertos para a verdade que estava ali o tempo todo. A justiça de Deus não é algo que conquistamos, é algo que recebemos pela fé. Jeremias questiona o povo de Israel: Por que vocês contendem comigo? Por que ficam discutindo, tentando provar que são justos quando todos transgrediram? Essa é a natureza humana. Queremos provar para Deus que merecemos seu amor. Queremos negociar com Ele. Queremos apresentar nossas boas obras como se fossem moeda de troca. Mas Paulo é direto e doloroso. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Não há exceção. Não há quem seja justo por si mesmo. Nem você, nem eu, nem os mais religiosos. E aqui vem a boa notícia que revolucionou a vida de Lutero e pode revolucionar a sua também, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Gratuitamente. Você entende o peso dessa palavra? Não é pelos seus jejuns, não é pelas suas orações, não é pela sua frequência na igreja, não é pelo seu dízimo. Não é pelas suas boas obras, é de graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Lutero redescobriu verdades fundamentais que estavam encobertas por séculos de tradições humanas, verdades que precisamos lembrar toda manhã. Sola Escritura, somente as Escrituras. A palavra de Deus é nossa única regra de fé. Não são as tradições dos homens, não são as opiniões dos líderes religiosos, não são os costumes da igreja. É a Bíblia. Só ela tem autoridade absoluta sobre nossa vida. Sola fide, somente a fé. Você não é salvo pelas obras, você é salvo pela fé em Jesus Cristo. As obras são consequência da salvação, nunca a causa dela. Lutero descobriu que não precisava se martirizar para agradar a Deus. Bastava crer, sola gratia, somente a graça. A salvação é dom gratuito de Deus. Você não paga por ela, você não merece, você não conquista, você recebe. É presente e merecido de um Deus que te ama, apesar de quem você é. Solus Christus, somente Cristo.
Não há outro mediador entre você e Deus. Não precisa de intercessores. Não precisa de rituais complicados. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele. Só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Toda honra, toda adoração, todo louvor pertencem exclusivamente a Ele. Não aos homens, não às instituições, só a Deus. Se esta verdade está libertando seu coração neste momento, deixe nos comentários. Sola gratia. Mostre que você entendeu que a salvação é pela graça, não pelas obras. Hoje, enquanto você enfrenta seus desafios, pare de tentar merecer o amor de Deus. Pare de contender com Ele, tentando justificar seus erros ou provar seu valor. Aceite a verdade libertadora. Você já foi justificado. Gratuitamente, pela graça, mediante a fé em Jesus. Isso não significa que você vai viver de qualquer jeito. Pelo contrário, quando você entende que foi salvo pela graça, você fica tão grato, tão transformado, que passa a viver para agradar aquele que te amou primeiro. Você não obedece para ser aceito. Você obedece porque já foi aceito. Não leia a Bíblia para cumprir tabela religiosa. Leia porque ali está a voz do seu Pai falando com você. Não ore para impressionar. Ore porque você tem acesso direto ao trono da graça. Não sirva ao próximo para acumular méritos. Sirva porque o amor de Cristo transborda em você. Pratique hoje o sacerdócio universal dos crentes que Lutero defendeu. Você tem acesso direto a Deus, não depende de intermediários humanos. Pode chegar com confiança diante do Pai, em nome de Jesus. Que esta manhã nos encontre descansando na graça, confiando na palavra e vivendo pela fé. Caminhar com Jesus é viver um dia de cada vez, não tentando conquistar o que já foi dado, mas agradecendo e compartilhando o que já recebemos. Que cada passo hoje seja guiado pela certeza de que você é justificado pela graça mediante a fé. Pare de contender com Deus. Pare de tentar provar seu valor. Descanse no valor que Ele já atribuiu a você através de Cristo. Lutero descobriu essa verdade há mais de 500 anos e ela continua libertando pessoas hoje. Deixe que ela liberte você também. Senhor, obrigado por me justificar gratuitamente pela Tua graça. Perdoa-me pelas vezes que tentei merecer Teu amor em vez de simplesmente recebê-lo. Hoje eu descanso na verdade de que sou salvo pela fé, não pelas obras. Que essa certeza transforme minha forma de viver. Que eu não busque glória para mim, mas que toda glória seja Tua. Obrigado por Jesus, meu único mediador. Obrigado pela Tua palavra, minha única regra de fé. Obrigado pela Tua graça, minha única esperança. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por caminhar comigo neste devocional matinal. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal Caminhando com Jesus. Ative o sininho para não perder nenhum devocional e compartilhe esta verdade libertadora com alguém que ainda vive tentando merecer a graça de Deus. Nos vemos à noite para agradecer e refletir sobre as bênçãos que Deus derramou ao longo deste dia. Vá em paz, justificado pela graça, vivendo pela fé. Fique na presença de Deus e não se esqueça, continuemos caminhando com Jesus.